Bora lá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Engemori Podcast. Esse podcast é um canal e um ambiente onde a gente tenta trazer conhecimento e a gente acha que é a principal arma contra a ignorância. Então, sempre são conhecimentos e dicas e conversas voltadas para o lado da construção civil e para o ramo imobiliário. Então, hoje a gente vai falar sobre marketing digital, geração de conteúdo, tudo que envolve hoje o meio digital, seja para ambientes de construção, seja para imobiliárias ou qualquer outro nicho, né? Então, dá uma seguradinha, assim que passar a nossa vinheta, a gente volta aí. Bora lá, seja bem-vindo, Doug. Muito obrigado, chefe. Tamo junto. Seja bem-vindo ao nosso ambiente. Hoje a gente vai conversar bastante sobre a questão de marketing digital, geração de conteúdo, né, a importância disso, o que tu enxerga disso. Doug é nosso gestor de tráfego e também quem cuida das nossas mídias, então queria que tu fizesse o favor de se apresentar e a gente tocar o baile. Muito bem, prazer estar aí, pessoal. Esse podcast aqui eu posso... tenho orgulho de dizer que eu ajudei a fundar aí, a dar as ideias e a incomodar de certa forma para o pessoal fazer, porque eu acredito muito nesse formato. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Eu tenho meu podcast também, o Dogcast, já estou acostumado com esse ambiente, gosto muito desse ambiente de troca, de conversa, de experiências e espero poder passar um conteúdo aí de muito valor para a audiência da Engemori. É isso aí, porque quando a gente estava conversando sobre isso, o próprio Doug me perguntou, cara, mas eu não sou alguém que vai agregar para o teu público. Mas, na verdade, o público da Engemori é o público geral, né? É desde quem está pensando em construir, desde quem está pensando em comprar ou vender um imóvel, um arquiteto, um engenheiro, né? Um construtor. Então, acho que vem a calhar tudo aqui. E eu queria já te fazer uma pergunta e começar por esse lado da questão da agência, né? Tá. Quando a gente conversou muito sobre... o papel hoje da agência de marketing tradicional e o papel hoje de uma outra estrutura que é mais na parte do digital. Então, eu queria que tu explanasse um pouquinho qual é a tua ideia sobre esses movimentos das agências de marketing. Beleza. Bom, o que a gente identifica hoje, como que a gente se posiciona, né? Quando eu me formei na área há 6 anos atrás, a gente ainda tinha muito aquele formato de agência, onde a agência era uma equipe terceirizada, completamente terceirizada, onde eles faziam a produção de conteúdo, né? Pensavam nos materiais ali do dia a dia. Na época ainda o tráfego era meio pincelado em algumas agências, muitas não tinham esse serviço interno, né? Não era tão difundido quanto é hoje, principalmente aqui no interior onde a gente está. Então nos grandes centros já bombava, mas aqui ainda não. E o principal ponto de gargalo, assim, pelo menos na minha opinião, que eu já via isso durante a faculdade ali, durante os professores. Eu tive um professor que era, inclusive, dono de uma agência, né? E um dos sócios de uma agência, na verdade. E o que a gente via tendo em contato com essa galera era a formação de profissionais para trabalhar dentro da agência, ela é constante, ela está sempre evoluindo e está sempre colocando pessoas novas para trabalhar. E no modelo de agente tradicional, quando tu tem muitos clientes dentro, muitas vezes tu vai ter uma pessoa lá dentro que é responsável pela conta da marca A, B ou C. E nem sempre diretamente é o gestor que está à frente dessa agência. Então, tu se conecta comigo, mas no dia a dia, muitas vezes, quem vai te atender é um funcionário meu. E a gente via isso muito acontecer, inclusive, daí quando eu me formei na área e comecei a atender, eu comecei a receber demandas de marcas, de empresas da região que diziam, putz, eu não gosto desse formato de atendimento. E isso foi, eu tive um sócio logo que a gente começou a trabalhar junto, ele é designer, fazia toda a parte de construção de marca, identidade visual, e eu sempre fui mais a parte estratégica, gestão de redes sociais, depois me especializei no tráfego, né? Me aprofundei no tráfego. E a gente entendeu e visualizou isso como o principal gargalo do nosso mercado, porque as marcas que estavam no dia a dia não gostavam de ser atendidas daquela forma. Muitas vezes, tu pedia uma alteração no planejamento, era 10, 15, 20 dias, às vezes essa alteração nem acontecia dentro do mês, era feita só no mês seguinte. Um card que tu pedia para a agência, muitas vezes demorava uma semana para ser entregue. Se tinha que mudar alguma coisa na programação do dia, já era um problema. Muitas vezes o tom de voz ele era muito geral, assim, muito genérico, né? Então, a agência tinha a maneira de se posicionar, de se construir, ela construía meio que um padrão para todos os clientes. Então, tu via, putz, essa marca aqui é cliente do fulano, da agência XYZ, porque era o padrão deles e não o tom de voz específico daquela marca. E a gente entendendo tudo isso, vendo esses movimentos, foi onde a gente entendeu e se posicionou muito mais, de uma maneira mais próxima do cliente. Então, de todo esse tempo, as reuniões com todos os meus clientes sempre sou eu que faço, eu sempre estou a par do atendimento. Isso exige uma demanda de tempo, né, um recurso de tempo muito grande.
mas foi assim que a gente se consolidou no mercado, ganhou espaço no mercado e hoje cada vez a gente vê mais atendimento próximo. Então, surgiu muito profissional novo aí na área, tanto de social media, quanto de copy, quanto de videomaker, quanto de gestor de tráfego, quanto de designer. E essas pessoas, muitos deles não estão mais trabalhando em agências, eles estão trabalhando direto com o cliente, direto com a empresa. Então, a empresa vai lá, contrata um designer para fazer o material, contrata um outro social media para organizar tudo isso e publicar nas redes sociais, e está tudo certo. E, nesse meio tempo, também contrata normalmente um gestor de tráfego, que é onde precisa ter mais volume, mais pessoas chegando, então nos contrata. Então, eu vejo que mudou muito. O modelo de agência ainda funciona para muitas empresas, inclusive aqui na região. Tenho amigos e ex-colegas que trabalham em agências e têm sucesso e está tudo certo. Mas não é um formato que eu me adaptei. Eu prefiro trabalhar assim muito mais próximo com o cliente, que é o caso como a gente faz com a Engemori hoje. Então, a gente está muito mais próximo assim, no dia a dia. A gente se enxerga como um braço do negócio, como uma extensão do negócio, e não com uma equipe terceirizada que está lá vivendo o seu mundinho e prestando serviço. A gente é parte da Engemori, inclusive a gente participa de coisas do dia a dia da empresa também. Então, eu acho que a nível de modelo, né, de negócio, eu acredito que essas são as principais diferenças e como o mercado está se posicionando hoje. Para onde vai, a gente não sabe. Eu tenho as minhas visões, as minhas crenças em relação a isso, mas são só minhas, né? Para onde vai, a gente não sabe. Mas existe um nível, porque o que acontece? Eu vou falar o que aconteceu com a Engemori, tá? A Engemori sempre teve agência de marketing, a vida inteira. A gente teve agência por 8 anos, uma mesma agência. Depois a gente migrou e tal. A gente começou a sentir um pouco dessa dificuldade das agências entenderem o teu modelo de negócio, entenderem realmente o que faz. Né? A gente sentiu que a agência, e não por mal, ela tem vários clientes. Né? Então, ela tem o cara do sorvete, ela tem o cara da construção, ela tem o cara da telefonia. E, bem ou mal, eles não conseguem muito captar a ideia da empresa, a ideia da essência. Né? Quando a gente teve essa conversa com a última agência que a gente tinha, veio muito isso, né? Veio muito a questão do delargar. Então, o que acontece? Normalmente o empresário que tem empresa, que está pensando no marketing, na agência dele, ele pega uma agência de marketing e ele simplesmente contrata ela e contrata por pacotes. Então, vou contratar vocês vão cuidar da minha mídia digital, vocês vão fazer os criativos das postagens, vocês vão fazer 2 postagens por semana, vocês vão fazer alguma coisa mais impressa. Então, ele fecha um pacote de serviço ali. Quando a gente entendeu que para nós não estava fazendo mais sentido, a gente também começou a estudar sobre isso, começou a ver que a gente estava num nível, e é isso que eu quero que tu me fale. Tchau. Se existe um nível, tu chega num nível que tu tem que virar a chave, ou se já dá para ter essa virada de chave antes. Então, a gente chegou num nível que a gente entendeu que nós, da Engemori, os proprietários da Engemori, a gente deveria estar mais ativo na questão do marketing. Então, em vez de delargar para a agência fazer, porque acontece, a agência faz do jeito dela e tá tudo bem. Só que daí tem coisas que tu vê que, cara, não é o teu jeito, não é o jeito que tu ia se expressar, não é a maneira que tu ia se posicionar. E aí tu começa a criticar a agência. Mas a agência, ela é passiva. Sim. Né? Ela é extremamente passiva. Ela precisa do teu conteúdo para fazer o teu marketing. Então, ela também não vai criar grandes estratégias de posicionamento, de marca. E aí a gente entendeu que a gente tinha que estar mais à frente desse processo. Quando a gente entendeu que a gente tinha que estar mais à frente desse processo, a gente entendeu que as agências de marketing tradicional não iam nos atender. Mas, obviamente, por a gente estar mais à frente do trabalho, a gente também tem que trabalhar mais junto com o marketing. E aí veio a ideia, a gente brinca, né? A gente demitiu a nossa agência de marketing, contratou um gestor de tráfego e um videomaker. E esse elo entre todo esse trabalho está junto com a gente. Tanto é que a gente tem, aí toda semana a gente está fazendo, hoje a gente está já em nível de planejamento de funil, topo de funil, meio de funil, enfim. Mas, no meu ponto de vista, existe um momento em que tu vira a chave. Ou, né, eu imagino assim, que a agência de marketing tradicional ela serve muito bem para empresas que estão começando, mas em algum momento elas vão ter que se posicionar diferente no mercado com relação à própria imagem, e a fazer vídeo, a gerar conteúdo e tal. Existe essa virada de chave com relação à maturação da empresa, ou já dá para começar hoje tudo no digital com algo mais próximo do marketing, quando a gente fala do dono da empresa? Tá.
Para mim, tá? O modelo ideal, eu já comentei isso com vocês também e com outros parceiros, e até no meu podcast eu sempre falo isso também. Para mim, o modelo ideal é ter alguém interno que vai entender de, pelo menos, de rede social, vai ser um social media, vai entender de processo de marketing, de uso de rede social, e tu ter uma agência ou uma equipe, como é o caso da Engemori, com expertise em algumas áreas específicas. No nosso caso, o tráfego, e tu tem também a equipe de videomaker, de filmagem. Esse, para mim, é o modelo ideal, é o modelo que eu acredito. E tu não necessariamente precisa ter tamanho para isso ou maturação. Uma equipe que começou agora, por exemplo, um profissional daqui a pouco de arquitetura que está vendo a gente, tá? Que tem um escritório, ainda não tem uma agência parceira, ela mesma, de repente, faz todas as coisas. Se ela tiver alguém interno para cuidar do dia a dia, para ajudar na produção de stories, para ajudar a gravar os bastidores, para ir junto com a pessoa, que é o que eu já te falei várias vezes também, para ter alguém para acompanhar no dia a dia enquanto a pessoa está produzindo o conteúdo, está atendendo um cliente, está visitando uma obra, está fazendo uma coisa. Tu ter alguém para documentar desse processo, não tem como ter prejuízo em relação a isso. E muito do que acontece no dia a dia das pessoas é conteúdo para alguém que não vive aquele dia a dia, e muitas vezes quem está interno acaba não percebendo, o gestor acaba não percebendo, o profissional. Então, ter alguém interno desde o início, para mim, já é muito benéfico. Eu acho que aí vem o momento de maturação da escala, é onde tu vai externo e procurar externo. Para mim, deveria ser o contrário, entendeu? Tenho interno, faço bem feito, tem alguém comigo que já entende do meu processo, já entende do meu linguagem, meu tom de voz, a minha essência, e entende também de rede social. E vai fazer a comunicação da minha empresa internamente. Só que essa pessoa ela vai ser, de certa forma, limitada. Ela não vai ter tantos conhecimentos de mercado quanto um profissional, quanto uma agência. Aí eu contrato a agência sob demanda para coisas específicas. Então, eu preciso de um gestor de tráfego, porque o trabalho da rede social ali eu não atinjo ninguém sem tráfego, sem ter um volume maior de pessoas. Vou contratar um profissional para fazer isso. E aí tu cria uma estrutura externa maior e mais robusta, com expertise de fora. Ou alguém que vai te ajudar numa copy, por exemplo, né? Pensar toda a estrutura do teu negócio. Alguém que vai construir teu site, alguém que vai construir teus vídeos, vai construir uma estratégia de comunicação mais eficiente. Então, para mim, de todos os modelos que eu já vi, já testei, já vi a galera fazendo, o que funciona é esse. Ter alguém interno que vai te auxiliar nas demandas do dia a dia, mas não tirando a responsabilidade de quem está à frente da marca, do negócio, e tu tendo profissionais externos ou terceirizados com expertises específicas em cada área. Isso é muito fácil, tipo assim, tu faz, por exemplo, a contabilidade do dia da empresa, o fluxo de caixa, as notas tu faz, mas quando tu precisa de um imposto de renda, de uma coisa mais específica, tu vai e procura um escritório. Isso a gente já faz com outras áreas da empresa. E o marketing não, o marketing é aquela área, tipo assim, meu Deus, eu não entendo de rede social, não quero saber como é que se publica um Reels, então, larga pra gente, deixa ele se virar. Sabe? E não funciona. Então, para mim, hoje, o único modelo de negócio que não é que pode se beneficiar, mas ele invariavelmente ele vai depender de uma agência que faça tudo para ele, é aquela pessoa que não quer se envolver, não quer aprender, não quer pagar o preço. Porque é necessário pagar um preço. Hoje tu tá aí à frente da construção do teu conteúdo, nós estamos aqui, vamos parar a tarde inteira agora para gravar um conteúdo, que tu não vai conseguir visitar a obra, não vai conseguir atender cliente, não vai conseguir estar fazendo várias outras coisas do negócio. E muitos donos de empresas não estão dispostos a fazer isso. Porque eles entendem o marketing ou a comunicação como uma área pequena do negócio. E a gente sabe que não é. Hoje a comunicação e o marketing é uma área tão importante quanto finança, administrativa, RH, ou seja, a área que for. Então, acho que assim, aqueles que não querem estar à frente do negócio, não querem aprender, não querem pagar o preço, não querem se posicionar, cara, terceiriza com a agência, deixa a agência fazer, vai chegar num teto, tá tudo certo. Aqueles que querem ter resultado, que querem realmente se diferenciar no mercado, querem construir, querem ter um tom de voz personalizado, querem, construir um posicionamento e uma autoridade específica para si ou para sua marca, seja ela pessoal ou marca empresarial, vai precisar de profissionais e parceiros em áreas específicas e de alguém interno ajudando no dia a dia. Não tem como fugir disso. Não tem. E por quê? Por que é importante isso? Volta e meia, eu tenho amigos meus, conhecidos meus, que esses dias estavam conversando comigo, ele falou assim, cara, eu ainda não entendi e não visualizei o que tu tá visualizando. Né? Então, por que é importante hoje? A gente tem muito empresário aqui vendo e ouvindo a gente agora. Por que é importante cada vez mais o dono do negócio tá à frente do marketing e da venda? Cada vez mais com relação ao digital. Por que isso cada vez mais é importante? A gente brinca às vezes, né? Pô, Elon Musk não precisava estar gravando, fazendo vídeo, se expondo, o cara já é milionário. Mas qual é a pegada atrás disso, né? Por que tem essa importância cada vez mais hoje do empresário, o dono tá à frente do marketing dele, tá capitaneando isso, claro, com profissionais, do que simplesmente largar para a agência e achar que tudo é mágico?
Cara, eu acho que um exemplo bem fácil da gente olhar para isso pega as marcas que vocês têm como referência, as marcas grandes, as marcas despontadas no mercado hoje, as maiores marcas, e vê se ela não tem uma marca ou uma pessoa atrelada a ela. Todas elas vão ter. Cara, o Meta, o Facebook não seria o Facebook sem o Tio Zuck pra gente poder zoar e fazer meme dele no dia a dia. A Apple, cara, não seria o que ela é sem ter o gestor por trás. Cada um dessas pessoas, dessas personalidades, elas moldam, elas se tornam o rosto da marca e elas conectam muito mais com as pessoas. Então, aquelas velhas frases que a gente ouve as pessoas falar, é o que faz isso acontecer na prática. Pessoas se conectam com pessoas, todo mundo já deve ter ouvido essa frase e ela é real, a gente se conecta com pessoas muito mais que com marcas do que com coisas. E é esse processo, é nesse desafio que a gente consegue conectar com as pessoas. Então, a outra frase famosa, venda é relacionamento. Cara, isso é real, a gente vê isso no dia a dia, a gente vive isso no nosso dia a dia. Então, todo mundo está se vendendo a todo momento. O que eu estou fazendo aqui agora é me vender a minha imagem, a minha empresa, meu trabalho, a minha expertise, e a gente está se vendendo. Então, quando a gente faz isso com a pessoa e o gestor da empresa, o dono da empresa, o sócio da empresa, enfim, ele está à frente e é o rosto da empresa, o nível de conexão com as pessoas ele é muito maior. O nível de identificação é muito maior, de conexão é muito maior, o nível de segurança, de autoridade é muito maior, porque tem um rosto lá dentro. Então, eu sei que tem pessoas que discordam disso, tem profissionais que discordam disso, conheço empresários que não pensam assim, que pensam que não pode ter só um rosto no negócio, porque o negócio fica muito dependente. Quando a gente vai para um processo de escala, e eu estou falando a nível negócio, tu vai ver grandes influencers hoje saindo fora, né? É o processo que tu vê muitos influencers hoje fazendo, eles saindo fora do negócio e botando equipe para trabalhar, para o negócio não depender só deles, mas o boom do negócio veio justamente por eles estarem à frente. Então é aquele ponto de equilíbrio que ainda as marcas e empresas grandes estão se achando. Mas respondendo acho que o principal é o fato de se conectar com o cliente. Então, um escritório grande aí hoje, ou uma construtora, enfim, seja um negócio que for, modelo de negócio que for grande, que estiver no mercado, as pessoas se conectam com quem está lá dentro. Com quem está, seja quem estiver atendendo, seja o gestor da empresa que vendeu, seja quem está à frente da marca, é com essas pessoas que ela vai se conectar. E quando essas pessoas vêm para o marketing, vêm para a comunicação, isso ecoa, isso ressoa muito mais e se torna muito mais escalável, enfim, toma uma proporção muito maior. Então, não tem como fugir disso hoje se quiser ter resultado. E tem muito benefício. Eu lembro quando a gente chamou vocês para conversar, foi muito bacana porque naquele momento a gente já tinha identificado que a gente deveria entrar mais no marketing e foi muito legal, porque a gente conversando com vocês, tu e o Joso, vocês se olhavam e diziam, pô, a galera que entendeu, a galera que virou a chave. Eu vejo que hoje é muito mais fácil, como as pessoas querem se conectar com pessoas, não adianta tu ter um bom produto ou um serviço se tu não mostra isso. Então, antigamente eu via que as pessoas se conectavam com um produto para depois ir lá e ver quem é o dono, como é que faz, quais são os processos, né? O que é importante para eles, o que eles vão me entregar com relação àquele produto. Hoje eu percebo em mim, né, no nosso trabalho, que as pessoas elas muitas vezes se conectam primeiro a nós, né? Se conectam primeiro a mim, e aí vem arquitetos, engenheiros, clientes finais também, vem de outros setores também, se conectam primeiro comigo e aí sim depois com o produto ou com o serviço. Então, cada vez mais eu vejo que essa conexão ela te traz muitos benefícios, né? Ela te traz a questão de segurança para o cliente. Então, ele já te conhece, ele já viu o teu processo, ele já sabe como tu pensa, ele já conhece teu produto, né? Isso também te traz bastante autoridade. Então, queira ou não, não adianta um engenheiro que sabe fazer muito bem, constrói muito bem, tem bastante qualidade, lida bem com o cliente, é um bom vendedor, mas ele não se mostra, ele não aparece, né? Total. Então, hoje o que eu noto mais é essa questão que o empresário não entendeu quais são os benefícios, o empresário, e eu digo desde o profissional liberal, um advogado, um dentista, um arquiteto, um engenheiro, que seja da nossa área, eles não entenderam realmente os benefícios de se fazer esse trabalho, né? Que são muitos, que a gente já falou sobre todos eles, né? Que são basicamente esses, né? E aí a gente entra também depois em gatilhos e reciprocidade e aprofunda muito mais. Mas existe essa lacuna assim, do profissional entender e enxergar quais são os benefícios de se trabalhar. Sim. E outra coisa que eu percebo, marketing é trabalho. Total. Fazer um vídeo Total. é trabalho.
Total. Fazer um podcast é trabalho. Por quê? Porque quando a gente vai gravar um vídeo, automaticamente a gente também se percebe nas nossas falhas. Então, pô, vou gravar um vídeo aqui sobre esse concreto, essa tela. Mas será que tá certo? Sim. Será que essa tela ou esse concreto que eu utilizo hoje é o recomendado nos dias de hoje? Então, tu te obriga a estudar muito mais. Né? Eu noto que toda vez que eu vou gravar conteúdo, eu preciso estudar muito. Mas o que eu quero que tu também abrisse um pouco mais pro pessoal é o que é a tal da geração de conteúdo hoje, né? Tá. A gente fala muito sobre marketing digital, geração de conteúdo. O que é geração de conteúdo, Doug? Tá. Antes de entrar na geração de conteúdo em si, eu acho que tem um outro ponto do que a gente estava comentando antes, que pega e eu vejo isso como uma dor de muito empresário, de muita galera que está mais tempo no mercado, e que é o que muitas vezes faz virar a chave em relação a produzir conteúdo e a ser o rosto da marca. Que é aquela velha história, ou tu vai por amor ou tu vai pela dor, né? E é mais ou menos assim que funciona. Ou tu vai porque tu entendeu, ou tu vai porque tu tá sofrendo, inclusive, sem cliente. Exato. E aí onde é que tu vê isso? Putz, eu tenho 30 anos, tem 10, 15, 20, 30 anos de mercado aqui na empresa. Tem uma marca consolidada já, sempre vendi, sempre teve recorrência, antes de rede social, enfim, isso acontece direto. Aí começou o fulaninho, ano passado, se formou, tirou, cresceu, enfim, começou a fazer atuar na área, seja ela a área que for, né? Foi pra rede social, pô, construiu uma baita uma audiência, gera conteúdo todo dia, que a gente vai falar sobre geração de conteúdo, começou a ficar famoso, começou a pegar cliente, daqui a pouco tá tirando um cliente meu, que era um baita cliente meu antigo, começou a conectar, e as pessoas hoje veem muito mais autoridade naquele que começou ontem do que em mim, que tá 10, 20, 30, 40 anos tendo negócio aqui na região. E aí o dono da empresa sente a água bater na bunda. E aí pensa, putz, mano, o cara começou ontem, não sabe nada, o processo dele nem é bom. Eu sei um monte de entrega que não é bom, ele não sabe metade do que eu sei. E, cara, o que eu já ouvi de empresário falando isso, pô, mas eu vejo aí que a galera não sabe metade do que eu sei e tá ganhando dinheiro na internet. Aí é onde bate o desespero e pensa, putz, eu tô perdendo tempo. Só que normalmente quando vem isso, daí já é tarde, porque daí tu já tem grandes players posicionados lá dentro, já tem pessoas tirando teu trabalho e aí tu tem que fazer todo um retrabalho, um esforço para se posicionar ali no meio. Quando tu consegue perceber que isso inevitavelmente vai acontecer para todo mundo e para todos os negócios, quem tiver uma boa comunicação vai ser melhor e vai ser mais eficiente, vai ser mais próximo do cliente, tu sai na frente do nicho onde tu tá. Então hoje, pega a região aqui, a nossa região, escritório de arquitetura, por exemplo, profissionais de arquitetura, tem um monte de profissional atendendo aqui na região. Nossa região é rica em relação a isso. E vários escritórios renomados, vários escritórios bons, fazendo vários projetos grandes, tanto aqui quanto fora. E tem aqueles que são mais antigos localmente, tem aqueles que são mais posicionados ou melhores posicionados no digital. Mas quais são aqueles que performam, continuam tendo clientes, continuam se mantendo? Aqueles que têm uma boa comunicação. Quem não tem uma boa comunicação no digital, não tem pessoas no digital, não tem a geração de conteúdo, acaba ficando e é substituído pelos novos. E no jogo dos negócios, o sucesso está em se manter no jogo por mais tempo. Então, não tem como correr da briga de aparecer, de estar à frente do negócio. Agora, respondendo em relação à geração de conteúdo, então, eu acho que... Eu não sei se a gente fosse construir uma linha do tempo, uma cronologia, assim, tipo, onde começou o marketing de conteúdo, eu não sei dizer exatamente. Isso vem muito de influência dos modelos americanos pra gente, né? Depois, através de lançamento, através de toda essa galera aí que começou a gerar conteúdo pra cá, mas eu não sei se existe um momento, assim, uma timeline, né? Uma cronologia específica para relação a isso. Mas desde a internet, desde que se ouve falar em rede social, o marketing ficou conhecido, o marketing digital começou a ser conhecido, aí lá atrás começou... Quando eu descobri o universo do marketing digital, o mercado mais conhecido era o marketing de afiliados. Era onde tu se afiliava a um produto e vendia aquele produto. Então tu ganhava o link, por exemplo, eu vou vender um produto da Engemor, eu ganho um link lá da página do Engemor e vou fazer uma venda para minha audiência, ou para as pessoas que eu conseguir, vou ganhar dinheiro, vou ganhar percentual da venda daquele produto e o produtor também. Eu conheci o marketing digital através disso. Na época só tinha, era Érico Rocha gerando conteúdo, o Alex Vargas, que é um cara até do Sul aqui, que eu comprei um curso dele na época, tinha, acho que a Camila Porto, tinha uns 4 ou 5 players, assim, o Conrado, era os caras mais antigos do marketing digital no Brasil, né, que pegava esses modelos americanos e replicava aqui. Depois disso, depois do Érico, principalmente, que disseminou o fórmula de lançamento, cara, o marketing digital, assim, estourou e ramificou de uma maneira impressionante. Inclusive, o Brasil desponta muito em relação a isso hoje, porque pela necessidade da galera, a galera foi achando soluções e oportunidades de negócio em tudo que é coisa. Então, o nosso mercado é um mercado muito aquecido, muito bom, tem muito profissional aí na área. E a partir disso, se descobriu, gatilho. Então, há anos atrás, não se ouvia falar em gatilhos mentais. Tipo, o que é gatilho mental? Hoje é uma coisa comum de quem está no digital. Então, um dos principais gatilhos que a gente tem hoje no marketing digital é a reciprocidade.
A reciprocidade é o quê? É tu entregar benefícios, tu dar benefícios, e em algum momento essa pessoa ela sente que ela te deve alguma coisa. Não de uma maneira ruim, mas ela sente que ela, putz, o cara já me ensinou tanto, eu vou comprar o produto dele em algum momento, eu vou comprar alguma coisa que ele está me oferecendo, ou alguma validação dele. Vou fazer no mínimo um orçamento. No mínimo um orçamento, profissional, né? Tu sente esse vínculo e essa questão de devolver alguma coisa. Isso é natural. Quando alguém te convida para a gente que é pai. Tu vai lá e o coleguinha do teu filho, o pai dos coleguinhas do teu filho convidar teu filho pro aniversário. Quando for fazer a festa do aniversário do teu pequeno, tu vai convidar também. Isso é reciprocidade. Ponto. Então, tu ganhou um presente de aniversário de alguém que não tinha um vínculo tão grande. No próximo aniversário, tu vai querer dar um presente pra pessoa também. Isso é reciprocidade. Então, a gente é assim, isso é natural, isso é um gatilho que não é só do marketing, isso é da nossa vida. Mas no marketing pega isso muito fácil, muito forte. E em cima disso, a principal maneira de gerar essa reciprocidade hoje é através de conteúdo. Porque tu vai doando, tu vai largando coisas, tu vai ensinando as pessoas, tu vai ajudando outras pessoas com processos que pra ti tu já passou, já superou, desafios que tu já superou. Isso que a gente tá fazendo aqui agora, pô, muita gente que de repente ainda não tá nesse processo, que ainda não fez o que a Engemori fez, vai se beneficiar e vai ouvir esses insights e vai estar sendo alimentado por isso. Então, através da geração de conteúdo, de entrega de valor através de conteúdo, tu vai ativando esses gatilhos de reciprocidade na pessoa. E esse processo, ele é benéfico para todo mundo. Porque quem está nos ouvindo vai receber, vai aprender com eles. Para a gente que está pensando em relação a isso, o nosso processo é bom, porque a gente aprende muito mais quando a gente ensina do que quando a gente fica para a gente guardando. É o lance de um aluno, de um professor, então a gente aprende também. E o mercado todo evolui. Então, quando tu tem muitas pessoas criando conteúdo e gerando conteúdo sobre um determinado assunto, todo mundo fica mais rico em relação àquilo. Então, a gente vive hoje a era da informação, a era da comunicação. Eu vejo, às vezes, as pessoas dizendo, putz, agora é a hora do tráfego, agora é a hora do PLR, agora é a hora do não sei o que, do dropship. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Para mim, a era que a gente vive é a era da comunicação. Quem tiver uma boa comunicação, souber se comunicar com as pessoas, é quem vai sair na frente. Por isso que a gente tem influencers hoje gigantescos. Eu acho que os maiores influencers do mundo são brasileiros, ou não necessariamente os maiores, mas uns dos maiores são brasileiros, porque a galera que sabe se conectar muito bem com a sua audiência, sabe aproveitar de toda essa influência para crescer e ter pessoas. Então, nós vivemos a era da comunicação. O que eu vejo? A internet, hoje, ela trouxe para nós a possibilidade da gente se conectar com quem a gente quiser. Ou, ao contrário, a possibilidade das pessoas se conectarem com quem elas estão procurando. A pandemia veio e o que acontece? Pega um profissional de projeto, hoje um arquiteto, profissional de projeto. A pandemia veio e hoje esse cara também já está num formato diferente. Tem muito arquiteto que atende só online. Só faz videochamada, atende online, faz projeto, faz proposta, mostra, fecha, tudo antes da obra começar e nem viu o cliente. Então, assim, essa geração de conteúdo na internet, no marketing digital, tem muitos benefícios que a gente pode falar aqui até amanhã. Total, né? total, desde a questão de passar conhecimento, essa questão de doar conhecimento, que é o que vai ficar para as outras pessoas, tu também acaba aprendendo. Mas para quem não entendeu nada ainda, vamos partir do primeiro princípio, primeiro pressuposto, que é a questão de captação de cliente. Então, tu pensa um profissional hoje que trabalha bastante com o cliente sem estar ao vivo. Se ele está gerando conteúdo, se ele está mostrando os processos dele, como ele trabalha, como funciona o projeto, como é que é o processo de atendimento de um cliente sem ser presencial. Se ele está mostrando isso na internet, cada vez mais ele tem lead, cada vez mais ele tem cliente chamando ele. Total. E o cliente já chega entendendo o processo. Então pega, por exemplo, para mim é muito estranho às vezes, por quê? Porque às vezes eu vou atender um cliente que chegou até mim pela internet. E é um cliente daqui, que realmente ele está aqui, ele quer construir a casa dele e tal. E para mim ainda é um pouco engraçado, porque ele me conhece muito, mas eu não conheço ele e às vezes eu nunca vi. O que eu noto também que muda? Encurta muito o caminho do atendimento. Muito. Esses dias foi muito engraçado, porque eu atendi um cliente aqui que ele estava assim, ó. Né? Eu estava falando e, cara, ele estava assim... Admirando. Parecia que ele estava falando com alguém que ele já conhece há muitos anos. Então, quando eu comecei a falar, né, a gente estava falando sobre processo, como funciona, e aí eu vi que eles já sabiam, eu falei, vocês me seguem no Instagram? E aí a cliente falou, sim, a gente te segue, a gente já viu todos os teus vídeos, a gente adora e tal. Encurta o caminho, então assim, ela já conhece os processos da empresa, ela sabe quem é a empresa, ela sabe quem é o Luiz, como é que o Luiz trabalha, que o Luiz está muito na obra, que o Luiz é um cara dedicado, comprometido. Ela já passou por todas essas camadas. Ela chega aqui quase que perguntando como funciona para construir com vocês. Então, esse trabalho no digital,
ele traz muito essa questão de alimentar o cliente sobre o teu processo. Sim. É o primeiro caminho, é o primeiro benefício, que é a captação de cliente. Só que eu sempre digo assim, ó, não vá fazer marketing, não invista em marketing quando tu precisa de cliente. Uhum. Invista em marketing quando tu acha que tem que investir. Enfim, a gente, né? Invista em marketing quando tu tem grana para investir, quando tu tem condições de investir. O ruim é quando tu tá sem cliente, tu tá sem captação, tu tá sem serviço, aí tu quer olhar para isso. E não é barato, precisa de dedicação, de tempo. Então, assim, se tem uma dica que eu dou também é investir nisso quando tu também já tá bem posicionado. Assim, não procurar investir nisso para captar cliente. A captação de cliente, ela é indireta e ela é automática. Né? Então, eu acho que tem muito isso, né, Doug, do empresário, muitas vezes, não entender por que eu tenho que fazer isso. Foi a pergunta que eu fiz no início. Tá, mas por que eu tenho... Um dia com um Diogo aqui, ele falou, olha, Luiz, se tu fizer um vídeo de um cara sentando o tijolo na obra, vai dar muito mais engajamento e é muito mais interessante do que a gente fazer a postagem de alguém sentando um tijolo. Total. E eu me perguntava, eu falei, tá, mas eu tenho que gravar? Não dá para botar no jornal, não dá para botar na televisão, não dá para fazer alguém, tem que ser eu. Sim, tem que ser tu. Por quê? Porque daí é genuíno e a conexão existe. Então eu vejo que existe muito essa falta de percepção nas pessoas, tá, mas por que eu tenho que aparecer? Sim. Então eu faço essa pergunta, por que o empresário tem que aparecer? Claro que a gente já discutiu sobre antes. Mas e aí, encaixando nessa pergunta, o que é o tráfego, né? Então. As pessoas, tem muita gente que não entende o que é o tráfego dentro do digital. Beleza. Quando a gente vai pensar em venda, a gente já falou, venda é relacionamento, mas venda também é um processo. Existe um comportamento, existe uma jornada onde uma pessoa vai percorrer até ela fazer uma compra. Então aqui a gente trazendo diretamente para a compra, para a venda, que é o retorno, né? Ou é talvez o objetivo mais palpável de comunicação, de tráfego, de marketing como um todo. Existe uma linha aí da pessoa que te viu a primeira vez até onde ela vai comprar. E essa linha pode ser, a pessoa te ouviu numa rádio, a pessoa te viu na televisão, a pessoa te viu no Instagram, pode ser de várias formas, mas a primeira coisa é ela te ver. Tu serviço, a tua marca, teu produto, serviço por ela. Ou ela ativamente ter uma necessidade em relação àquilo e ela ir lá pesquisar e procurar, que hoje é usual das pessoas também. Tem uma demanda, uma necessidade, eu vou lá e vou pesquisar um profissional que eu quero. Mas o primeiro passo é serviço. Depois ela vai descobrir quem tu é, clientes, vai procurar pessoas próximas, para depois iniciar um contato e futuramente ver se ela conecta, não conecta, se compra, não compra, cabe no orçamento, não cabe. É um processo, tem várias etapas aí dentro. Dentro dessa etapa, inclusive, isso é uma das coisas que a gente fala muito lá no meu podcast também, é entender a jornada de compra, né, a jornada de comportamento aonde o cliente está dentro da jornada de compra. Dentro da jornada. E em cada uma dessas etapas, tu vai ter canais onde é mais fácil de se comunicar com o teu cliente ou não, de acordo com o perfil de comportamento dele. Então, dentro disso, a geração de conteúdo ela é muito utilizada para esse processo de criação de nível de consciência, de aumento do nível de consciência. Porque uma pessoa que ela já te viu, que é o caso que tu citou, a pessoa que ela já te viu, ela já te ouviu, já viu quem tu é, já viu como tu explica, quando ela chegar para conversar contigo, ela já sabe se ela gostou da tua aparência, do teu tom de voz, se ela conectou, se ela te achou arrogante, se ela não, enfim, porque a gente não controla a percepção da pessoa, mas uma pessoa que te vê no digital primeiro, quando ela chegar para conversar contigo, ela já tem pelo menos uma impressão sobre ti, ela tem uma percepção sobre ti. E isso já conecta, isso normalmente já filtra. Quem não gosta já não vai nem vir falar contigo. Já economiza tempo, inclusive, de quem está procurando um serviço. Porque se eu já não gostei do Luiz no Instagram, não adianta eu lá marcar uma reunião com ele, tomar um café com ele, que eu não vou gostar igual. Entendeu? Às vezes, claro, isso não é sempre. Às vezes tu pode quebrar isso também. Mas o fato de tu ter um primeiro ponto de conexão, através do digital, aproxima, encurta caminho e aumenta o nível de consciência. Então, acontece comigo também. As pessoas dizem, putz, eu já vi que tu fala sobre isso lá no teu podcast. Então, eu quero iniciar hoje o tráfego. Mas a pessoa já entendeu que ela precisa de um site, ela já entendeu que ela precisa de um certo poder aquisitivo para investir. Então, o nível de consciência de uma pessoa que já consumiu um conteúdo teu antes de chegar para conversar contigo é muito maior que alguém que nunca te viu e chegou ali. Então, acho que em relação a processo, a comportamento, a jornada de compra, não existe malefício, né, em relação a comunicar. Em relação a investimentos, que tu comentou também, putz, eu acho que tem determinados momentos onde a pessoa deve investir ou não, quando ela está precisando de cliente ou não. Eu sempre falo que não existe prejuízo em relação a anunciar ou aparecer, seja no pago ou no orgânico. Não tem como ter prejuízo.
Porque, pô, digamos que tu tá precisando de grana, tá precisando de cliente, eu vou botar aqui a grana que eu tenho e vou botar em tráfego, um exemplo. Ainda que não venham clientes diretamente daquilo, ou que tu não tenha o retorno que tu esperaria, na pior das hipóteses, tu apareceu para um monte de gente que tu não apareceria. Tá batendo a tua marca. Tá batendo a marca. Então, tu apareceu para um monte de gente que tu não apareceria sem ter feito aquilo. Então, é óbvio que, assim, aí entre aparecer com qualidade, com estratégia, com conexão, vai ser muito melhor do que aparecer de qualquer forma. Mas não tem prejuízo hoje, porque tu tá aparecendo. Então, diferente, daqui a pouco fazer um comercial, um anúncio assim, em algum outro veículo que tu não tem controle nenhum da audiência, por exemplo. Aí já tem que ser bem pesado. Mas no digital, normalmente, se tu fizer uma boa segmentação, tu vai aparecer só para pessoas de interesse. Então, de repente, isso não vai te trazer um benefício na hora. Isso aí, se tu só tem uma ficha, de repente tem que pensar bem. Mas não tem prejuízo também em relação a isso. E eu já me pergunto... esqueci outra pergunta. E o que é tráfego? O tráfego. Tráfego pago. As pessoas... O que é tráfego? Eu tô acostumado a fazer as perguntas e não responder, então já tinha me esquecido. Cara, tráfego é o mais óbvio possível também, tá? Tráfego é o que a gente vê no dia a dia, nas ruas, no shopping. Por que tu escolhe alugar uma loja, escolhe alugar um espaço dentro do shopping e não numa rua, num bairro que não passa ninguém? Porque ela tem muito mais tráfego, circulação de pessoas do que num bairro aí onde não passa ninguém. Então, para qualquer modelo de negócio, o que tu precisa para vender, para ser conhecido, para atrair novos clientes, é aparecer. Ou pessoas entrando, pessoas te conhecendo, pessoas te vendo. Qualquer modelo de negócio precisa disso. Sem pessoas novas te vendo, chegando até ti, não tem como tu vender, não tem como tu sobreviver. E o tráfego no digital é isso. Então, a gente brinca, né? A galera do digital aí brinca que o Instagram hoje é a maior avenida do mundo. O Instagram, o Google, enfim, são as maiores avenidas do mundo, onde mais tem circulação e tráfego de pessoas. Tem uma frase também em relação a isso, que diz que o dinheiro vai para onde está a atenção das pessoas. E hoje, rede social, Google, YouTube, Instagram, TikTok, de acordo com a plataforma que cada um utiliza, é onde está a atenção da maioria das pessoas, né? No celular como um todo. Então, o tráfego no digital, o tráfego pago no digital é a gente comprar visualização, audiência, clique, lead, é a gente aparecer para o maior número de pessoas qualificadas, interessadas no teu produto, colocar o teu produto na frente delas e gerar um contato de venda. Então, o tráfego daí dentro disso tem vários objetivos, tem várias segmentações de públicos, tem várias possibilidades, tem canais diferentes, formatos diferentes, enfim, é um universo dentro disso. Tanto que existe hoje agência como a minha, que é só especializada e focada em tráfego pago. Mas, de grosso modo, tu se expor a um mercado, a pessoas, a visibilidades que tu não teria de outra maneira. Então, de grosso modo, na verdade, para mim, o que é? Tu fez uma publicação, tu fez um vídeo, tu fez uma postagem. O que é o tráfego pago? É tu botar grana para aquilo aparecer para as pessoas interessadas para ti. Então, se tu faz, sei lá, se tu é um advogado ou se tu é um dentista, então tu vai fazer uma campanha, tu vai botar a grana ali para que esse conteúdo chegue lá na tua persona. Quem é a persona? A persona é o teu cliente. Vamos para um outro assunto, a questão de trabalho, né? As pessoas dizem, cara, mas gravar vídeo, fazer tudo isso dá muito trabalho. Gente, é muito mais simples do que parece. Mas saiam dessa caixinha de ter que parar uma tarde inteira para fazer um vídeo. Cara, eu não paro a minha vida para fazer vídeo. Eu entendo que... Olha como é fácil, tá? Se vocês entenderem geração de conteúdo como mais uma atividade tua dentro do teu trabalho, fica muito fácil. Com certeza. Então, tu pega um tipo de pessoa, tá? Que ela vai lá, principalmente mulher, né? Ela vai lá, ela tem que se vestir, ela tem que se maquiar, ficar bonita, produzida, e ela vai fazer um vídeo, ela faz 10 vezes o mesmo vídeo. Cara, ela perdeu a tarde inteira. Isso eu acho prejuízo. Mesmo que não seja, tá? Porque a longo prazo, com constância, isso vai bater tua marca, vai te trazer reciprocidade, vai te trazer captação, vai te gerar autoridade, enfim. Mas isso eu vejo que é perder tempo, uma tarde inteira para fazer 1 ou 2 vídeos que seja. O que o Luiz faz é uma dica que eu dou para vocês. Eu utilizo do meu trabalho, do tempo que eu estou trabalhando para encaixar um vídeo. Então, assim, eu estou indo para a obra tal, eu já sei quem é que está indo lá falar comigo, o que a gente vai resolver, qual é o tempo que eu tenho para ficar nessa obra, e eu sei que a qualquer momento eu posso ver uma atividade que está acontecendo e eu gero conteúdo. Sim. Então, eu já cansei de ir numa reunião com um fornecedor, vou para a obra, marquei com 2 fornecedores, resolvi um negócio com o fornecedor, está tendo uma atividade ali. Só um pouquinho, eu vou lá, faço um conteúdo daquela atividade que demora 2, 3, 5 minutos,
volto a falar com outro fornecedor. Eu tô indo embora, eu vejo mais uma... Porque na obra é o seguinte, na obra, o cara tá botando o azulejo hoje, ele tá botando o azulejo hoje. Amanhã já tá pronto. Então, se tu quer gerar conteúdo sobre a colocação do azulejo, como instala bem o azulejo, tu tem que pegar o cara na hora colocando azulejo. Então, eu pego as minhas coisas muito na hora. E isso não tira tempo. Depois que tu vai editar, fazer uma postagem rapidinha, cara, se tu jogar no CapCut, fazer um corte, botar uma legenda, é 5 minutos. É muito rápido. Então, assim, dica que eu dou, aproveita o teu dia a dia, aproveita as tuas atividades no teu trabalho e dentro das atividades tu gera conteúdo. Fica mais dinâmica, fica muito mais fácil e também não é aquela coisa engessada. Porque o que acontece? Quando a pessoa te conhece pela internet, ela tem uma visão. Quando ela vem te conhecer pessoalmente, ela já te conhece. Então, tu não pode ser diferente para ela da quem é a pessoa que ela conhece. Então, o que eu vejo muitas vezes o pessoal gerando conteúdo, fazendo vídeo de uma forma muito formal, falando de um outro jeito. Sim. E aí, quando o cliente vai conhecer pessoalmente, na primeira frase o cliente... Tá, mas não é esse cara, né? Então, esses dias eu tava gravando um vídeo e aí até o Arthur, meu filho, brincou. Pai, tu falou caralho no vídeo. Falei, filho, o pai às vezes fala caralho. E tá tudo bem. A gente não pode querer ser uma pessoa diferente no digital do que a gente é no dia a dia. Claro que a gente cuida para ser mais didático, né? A gente tá falando lá para ponta, para um cliente que é leigo tecnicamente. Então, tem que ter esse cuidado de usar o linguajar do cliente lá, que ele é mais leigo. Eu não tô falando muitas vezes pro arquiteto, só pro engenheiro, eu tô falando para pessoa que um dia pensa em comprar um terreno e construir, ou comprar um apartamento. Então, a gente tem que ter uma didática de comunicar com essa pessoa. Mas não queiram ser pessoas que vocês não são no dia a dia. Né? Se tu tem um jeito de falar, fala do mesmo jeito. Outra dica que eu dou, funciona para mim. Eu não tenho script nenhum, eu não escrevo nada. Quando eu vou gravar, é muito engraçado, porque às vezes o Doug chega e ele falou, e aí, o que nós vamos gravar? Eu falei, não sei. Vamos dar um giro na obra, ou às vezes dar um insight na hora, eu digo, puxa a câmera aí. Esses dias a gente estava saindo de uma obra, de uma gravação, eu falei, daí ele me fez uma pergunta, eu falei, puxa a câmera aí, eu vou gravar esse negócio aí. Ele trocou a lente, puxou a câmera e a gente gravou. E ficou massa pra caramba, né? E ficou legal, por quê? Porque é espontâneo, é rápido. Obviamente, tu tem que saber se comunicar com o teu público, mas esqueçam esse negócio de criar o momento para gravar. Tem coisas que tu cria o momento, porque tu tem que ir lá naquela casa, a casa tem que estar aberta, o cliente tem que, né, abrir a casa, não pode ter muito barulho. Tem situações que tu cria, que nem o podcast hoje, a gente não pode ter muito barulho aqui na empresa, né? O pessoal sapateando. Mas no mais, cara, é autêntico, é dia a dia, cria um stories, tem que entender as coisas que vão pro feed, as coisas que só vão pro stories, quem tá olhando pro teu stories, quem vai olhar pro teu feed, se o teu post vai ser patrocinado, qual o objetivo que tu vai usar dentro da campanha. Então, tem que estudar, tem que ir atrás disso, mas eu acho que a galera tá muito presa no... E é difícil, tá, gente? É difícil gravar, né? A galera fala, cara, eu tento gravar, mas é difícil. É difícil gravar quando tu quer fazer algo muito produzido. Quando é do teu dia a dia, a coisa tem que fluir, a coisa é rápida. Então, eu acho que isso é uma baita dica, porque... Muito. Eu vejo duas coisas nesse processo aí que eu sempre falo pra galera também, e é o que eu uso pra mim e sugiro também pra todo mundo. Primeira coisa, é óbvio que tu vai filtrar certas coisas, e é natural quando tu vai conversar com alguém na rua que tu gosta, que tu admira, enfim, tu não vai usar uma camiseta rasgada. Não é, a gente não faz isso no natural, a gente já tem certos filtros. Então, quando tu vai pro digital, vai gravar, é natural que também tu tenha, tipo assim, tu escolha algumas coisas que tu vai mostrar. Tu não vai mostrar tudo ou ser, né, de qualquer maneira. E eu brinco em relação a isso porque eu já peguei, tipo assim, marca profissional que o cara postava foto sem camisa no perfil da marca. E assim, quebrava totalmente o padrão, sabe? Não, isso assim, se for, tipo, o cara vende uma marca masculina, sei lá, alguma coisa assim, beleza. Mas são marcas que, nesse caso que eu tô citando especificamente, era uma marca que não tinha nada a ver com a audiência de publicar uma foto daquela ali sem camisa. Então, é óbvio que tu tem que saber dosar esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, não existe certo e errado, porque daí tu pega o Ricardo Martins fazendo live sem camisa. E é um corretor. Isso. Mas então, aí assim, tá, a audiência aceita, certo e errado, né? Não, eu vou te dizer, mas eu vou citar o caso pra vocês entenderem. Era uma marca que trabalhava com criança. Entende? Crianças e famílias, tipo assim, mãe e pai de criança. Essa era a persona dele. A mãe, na verdade, era mãe de família, porque era... é que eu não queria ser tão direto, mas assim, enfim, marca infantil. E aí, tipo, o dono da empresa postando uma foto sem camisa. Cara, isso cria uma estranheza muito grande com o público. Então, esse tipo de coisa não dá pra fazer.
Mas não é. O outro lado também não adianta querer montar um personagem. E isso também acontece, que daí o cara, tipo assim, putz, agora eu vou gravar. Agora eu sou o Doug e vou gravar um conteúdo para a Engemori. Cara, não adianta. A gente tem que ser, que nem tu falou, que a gente é no nosso dia a dia, até para não criar essa estranheza quando a pessoa te conhecer na real. Então as pessoas vão se conectar com o que a gente é, ou como a gente é no nosso dia a dia. Por isso que eu acredito muito nesse formato de podcast, porque esse formato de podcast é uma conversa, é uma troca genuína. A gente não tá com um script aqui, apesar de a gente ter alguns nortes para onde a gente quer conversar. A gente não tem um script assim, um TP aqui com tudo que eu vou te responder. A gente vai conversando e vira natural, genuíno. E a rede social cresceu por causa disso. Influenciador faz sucesso por causa disso, porque, putz, acorda de manhã dando um bom dia pra galera, mostrando que tá comendo no café da manhã. E aí, quando é muito forçado, quando tu vê, tipo assim, o cara tentando forçar muito que ele toma aquela marca e não é, já cria uma estranheza e a pessoa já desconecta. Então, quanto mais verdadeiro for, quanto mais natural for, quanto mais genuíno for, mais conexão tu vai criar com a gente fala da vida real, né? Claro que assim, quando tu vai fazer um vídeo mais... Pega a Engemori, tá? A Engemori basicamente trabalha com um cliente que é alto padrão e luxo. Quando tu vai fazer vídeos mais produzidos, né? De camisa, de maquiagem, às vezes, tal, bacana. Mas, cara, na obra... Não tem como tu maquiar a obra, deixar linda, perfeita, maravilhosa para te fazer um vídeo. Daí quando tu vai levar um cliente, a obra tá um pouco bagunçada, porque a obra é um pouco bagunçada. Tem momentos que ela tá mais bagunçada, tem momentos que tá menos bagunçada. Claro que a gente cuida, muitas vezes. Eu queria que todos os meus funcionários que estão na obra tivessem com a camisa da Engemori. Às vezes não dá. Eu queria que a obra tivesse toda ela limpinha, linda, maravilhosa para gravar um vídeo. Às vezes não dá. Mas, por outro lado, é vida real. Por quê? Porque quando o cliente vai contigo, às vezes, numa obra, ou ele sabe que a obra assim, cria estranheza. Sabe, daqui a pouco eu vou levar ele um dia numa obra, eu tenho que pedir para estar tudo muito organizado. Então a gente já tem o cuidado das coisas estarem organizadas, mas a galera tá trabalhando, então tem uma escada aqui, tem um balde ali. Então tem que tirar esse negócio da cabeça de ter que estar tudo lindo, maravilhoso. Claro que num feed as coisas estão mais bonitas, mas no Stories, cara, é vida real. Mas assim, o que a galera tem que entender é o seguinte: qual é o percentual, né? Hoje, para mim, o meu Instagram ele é totalmente profissional. Né? Ele é totalmente profissional. Existe um percentual ali de postagens e geração de conteúdos que são mais voltadas para o profissional, e existe alguma coisa também de lifestyle que tem que ter ali para conectar com o teu cliente, de alguma forma também. Existe uma balança com relação a só coisas profissionais ou só coisas pessoais. Porque assim, eu confesso que, cara, ultimamente, como o meu Instagram é uma ferramenta do meu trabalho, tem até amigos meus que são meus amigos e tá tudo bem, mas que no meu Instagram já não cabem mais. Por quê? Porque de manhã é uma foto de café, de meio-dia é uma foto do almoço, de noite é uma foto da academia. Eu não quero perder tempo. Hoje a gente fica o tempo todo rodando o scroll aqui. Eu não quero estar vendo coisa que para mim não interessa muito, porque aquilo ali para mim é uma ferramenta. Então acho que tem que ter um pouco dessa dosagem também, né, Doug? É muita coisa profissional, mas ao mesmo tempo tem que ter um lifestyle ali, né? Coisas que tu faz, de hobby teu, porque isso também conecta. Eu já tive clientes que trabalharam com a gente, que fizeram obra com a gente, que ele se conectou comigo numa postagem de kart, que é um hobby meu. Então, o que eu percebi? Era um cliente que estava muito afim de falar comigo, queria criar essa barreira, já tinha sentado do meu lado no tiro e caça ali, nunca falou comigo, mas quando eu postei de kart, ele veio lá e falou, pô, eu também adoro kart, também tenho um. Conectou. Sim. Na próxima conversa a gente estava falando sobre obra. Então, qual é a balança hoje para tu colocar coisas pessoais ali? Tá. Assim, não existe receita. Não existe receita de bolo para isso. Não tem como dizer uma receita e se tu vê algum criador de conteúdo, algum guru da internet dizer, não, é 3, é 6, é 9. Cara, não tem que testar. Eu sou de tráfego, a gente sempre fala, testa tudo que tu estiver ouvindo aí. O cara te falou, vai lá e aplica e vê se funciona. E algum tempo atrás surgiu, eu não me lembro exatamente quem foi, mas se não me engano foi a Bianca Rosa. A Bianca Andrade, da Boca Rosa, da marca Boca Rosa. E surgiu tipo um planejamento de conteúdo dela, onde tava lá no planejamento de conteúdo a foto com as crianças, ou foto com o filho, alguma coisa assim. E aí, putz, a internet caiu pau em cima dela, não sei se vocês lembram disso aí. E a internet caiu pau em cima dela, putz, olha, até a foto com o filho tá dentro do planejamento de conteúdo dela, não sei o quê, pô, tá lançando e usando a imagem das crianças e tal. Se não me falha a memória é ela, mas é alguma influencer desse nicho aí grande.
E aí ela explicou, e pô, daí um monte de criador de conteúdo e galera de lançamento, e, enfim, profissionais da área vieram em defesa disso e falaram, cara, é natural, tu vai colocar isso dentro de um planejamento de conteúdo, porque uma pessoa que tem 1 milhão de responsabilidade por dia, pô, tá fazendo lançamentos milionários, tem um monte de coisa, ela vai ter tudo programado. E a vida social, a vida do dia a dia, né? Enfim, a vida familiar, faz parte dessa estratégia. Então, não é que tu, putz, eu estou usando a imagem da criança de uma maneira pejorativa. E assim, expor ou não expor as crianças também é com cada um. Eu sou pai também, eu não gosto de ficar expondo muito os meus filhos na minha rede social, porque a minha rede social também é profissional. Mas de vez em quando eu boto, porque, pô, é um registro do meu filho também, é aquilo ali. Então eu quero me conectar com ele também, eu quero que as outras pessoas também vejam que eu sou pai, que isso é importante para mim dentro do meu dia a dia. Inclusive é uma das coisas mais importantes para mim. Então, a dosagem, ela precisa ser pessoal e de cada um. Mas dentro do nosso modelo, que inclusive é o que a gente usa para a Engemori hoje, para todos os canais da Engemori, né, os perfis da Engemori, é uma estratégia de funil. Dentro dessa estratégia de funil, a gente tem conteúdos de topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Tem alguns que se complementam, passam por mais fases, mas a estratégia principal é essa. O que é topo de funil? É alguém que tem uma dor ou uma necessidade, algum problema, mas ela ainda não te conhece, ela não conhece a solução para aquilo. Ou muitas vezes ela ainda nem descobriu que ela tem uma dor, mas em algum momento pode ser que ela descubra. Nesse caso é o quê? Uma pessoa que de repente ela não está procurando construir a casa hoje, ela mora de aluguel, ela mora numa outra casa, enfim. Mas em algum momento ela pode querer construir. Então, como que a gente comunica para essa pessoa? Aí é topo de funil. A gente vai comunicar o quê? A gente vai comunicar para ela que pagar o aluguel é muito ruim, que ela poderia comprar. Ou a gente vai comunicar coisas do dia a dia para tentar se conectar com outros pontos dela. Aí a gente vem para meio de funil. Meio de funil é onde mais tu vai explorar coisas reais da tua vida para se conectar com essa pessoa, porque tu já atraiu a atenção dela, agora tu quer se conectar com ela. Então, pô, mostrar aos teus filhos faz parte. Putz, eu quero mostrar que eu sou pai, que isso é importante para mim, que eu quero me conectar com outras pessoas que também tenham famílias. Não que eu não vou fazer negócio com quem não tem filhos, mas quem tem filhos eu já vou ter um ponto a mais de conexão, de conversa, já entendo muito mais, vou conversar melhor. E é natural, é a lei da atração. As pessoas que tu vai atrair, que vão se conectar contigo, são pessoas que têm alguma similaridade. Não precisa ser exatamente uma vida igual, mas em muitos aspectos vai ter. Então, eu tenho hoje, principalmente, clientes que são pais. Mães, pais. Por quê? Porque eu também sou, isso é importante para mim, isso mostra minha essência, mostra meus valores, e os meus clientes também se identificam com isso. Mesmo que não saibam, né? Depois você vai descobrir, putz, é mãe, é pai, entende? Então isso conecta. E é nesse processo de meio de funil onde a gente vai utilizar hobby, pô, daqui a pouco o cara toca algum instrumento, putz, se quiser para fazer uma publicação com isso aí, daqui a pouco tu vai conectar com alguém, eu vou postar uma série, eu gosto de tal série, principalmente criador de conteúdo tipo influencer, usa muito isso, né, para fazer enquete de série, de dia a dia, de receita, enfim, existem N possibilidades, mas é meio de funil, porque é onde tu vai conectar com as pessoas e gerar aquele ponto em comum com ela. E aí tu vem para fundo de funil. Fundo de funil dentro da nossa estratégia é onde tu vai dizer para a pessoa, beleza, gostou de mim, te atraí, né? Tu viu que a gente tem pontos em comuns, mas eu não quero ficar aqui só de lero-lero, eu quero te levar pro date, né? Enfim, eu quero te levar para avançar, eu quero te vender algum produto, ou eu quero mostrar pelo menos que eu sou um produtor, ou que eu sou, enfim, um empresário, um vendedor, alguma coisa. Quero te auxiliar nessa jornada. Exato, quero te conduzir para cá. E aí, onde tu vai fazer conteúdos mais diretos em relação a isso. Então, em Engemori, por exemplo, no perfil da construtora, a gente está há 6 meses agora já rodando conteúdo, e boa parte do que a gente fez foi conteúdo de topo e meio de funil. Aí, há 2 meses atrás, mais ou menos, a gente rodou um criativo de fundo de funil, que eu sugeri, tu alinhou com o Joso também deu ideias, vocês bolaram junto, que era um conteúdo direto. Por que você deveria construir com a Engemori? Qual que é o diferencial de construir com a Engemori ou construir com outra construtora? E um conteúdo fundo de funil, eu não vou rodar para todo mundo, para quem não me conhece, para quem não está procurando, mas quem já se conectou comigo, quem está pensando em construir, ou quem está nesse processo, putz, construo ou compro pronto, é um criativo que vai fazer sentido para ela. Então, tudo isso está amarrado dentro de uma estratégia de funil. E agora, respondendo a pergunta, depois de todo esse disclaimer, a quantidade, o percentual ideal não existe, mas a gente sempre vai pensar em uma proporção de mais conteúdos para topo, um pouco menos de engajamento e menos ainda de fundo. Então, digamos que tu tenha uma publicação dia sim, um dia não na rede social, vai dar 15 por mês, por exemplo. Tu vai fazer daqui a pouco 6 de topo de funil, 6 de meio, que dá 12, e 3 de fundo de funil.
Então, tu vai fazer muito mais criativos para chamar a atenção das pessoas, muito mais para conectar e algumas para vender. Então, no percentual menor. Porque o que acontece? Pega um construtor, tá? Tem muito mais pessoas pensando em construir do que pessoas querendo, de fato, começar a construir. Né? Mas o que eu quero o que eu gostaria que o pessoal entendesse, tá? Rede social, propriamente o Instagram. Para quem é um funcionário de uma empresa, né, que tá ali cumprindo horário, batendo cartão, fazendo suas atividades, ok, o Instagram e o Facebook ser algo que vai mostrar foto de família e criança e vida e piscina e chopp e comida. Mas o cara que é empresário, ele tem que olhar para a rede social como uma ferramenta de trabalho. Eu vejo muito empresário que tem o seu negócio, inclusive alguns reclamando de que não tem cliente. Eu vejo muito empresário que tem o seu negócio que usa o Instagram para botar fotinho de comida e bebida. E viagem para a Europa, Estados Unidos. Cara, não é isso. O Instagram hoje, para o empresário, para quem tem um negócio, ele é uma baita ferramenta de trabalho. Eu costumo dizer assim, todo dia que tu deixa de aparecer no Instagram é um dia que tu deixou de talvez fechar um negócio de graça. Porque o Instagram ainda é uma ferramenta de graça. Então, tem que quebrar um pouco, né? A galera tem que entender assim, mas por que eu tenho que estar ali? Para o teu negócio ir bem. Então, resumindo, o que é o Instagram hoje para nós? É uma ferramenta de trabalho para ganhar dinheiro, ponto. Sem ser hipócrita. Claro que a gente está trabalhando de um jeito mais genuíno, uma coisa mais real. Tanto é que para mim não tem essa balança do lifestyle, do trabalho. Cara, tem que fazer aquilo que está acontecendo na tua vida hoje. Se de noite tu tá com os teus filhos brincando e fazendo uma arte ali, pô, grava a arte, porque aquilo ali é agora na tua noite. Se tu tá durante no teu dia a dia fazendo um advogado, que seja, fazendo um contrato cabeludo ali, puxa o telefone e grava. E mostra para as pessoas a importância de se observar aquelas cláusulas ali. E gera esse conteúdo, doa isso, porque quantas pessoas estão fazendo o mesmo contrato com outro advogado lá, ou fazendo um projeto com outro arquiteto que não sabia que tinha que pagar SRT, ou que tinha que fazer o interiores junto com outro projeto. Esse cara que está vendo esse conteúdo, ele vai ligar para o arquiteto e dizer, pô, não era interessante a gente fazer o projeto de interiores junto? Então, assim, eu acho que a grande virada de chave é as pessoas entenderem quem é profissional e trabalha como empresário, seja um autônomo ou quem tem empresa mesmo, que o Instagram é uma ferramenta de trabalho. E tu tá trabalhando. Então, assim, mesmo que tu perca 1 hora fazendo um vídeo editando, que não demora, sei lá, 10 minutos para fazer um vídeo editar hoje e largar, desde que tu não fique fazendo várias vezes, se olhando se tá bonito ou não. Isso é outra dica que eu digo, né? Grava e solta, grava e solta. Tu ficar se olhando se tá bonito, se o cabelo tá bonito. Cara, isso é fria. Eu não tenho esse problema. Porque tu tá criando... Por quê? Porque tu tá criando o personagem. Então, quanto menos personagem tu fizer, e outras coisas que fazem sentido. Mais do que isso, não cria uma obrigatoriedade. Por quê? Porque tem dias que tu tá bem, tem dias que tu tá ruim, que tu tá mal, tem dias que tu tá triste e tá tudo bem. As pessoas ficam tristes e tá tudo certo. Claro. Talvez aquele dia não é um dia que tu vai querer gravar. Se respeite, não grave. Eu já teve um dia com o Joso que a gente não gravou. Era um dia que estava um dia tenso, tinha acontecido alguma coisa, não lembro o que era. Eu não estava bem, eu estava um pouco triste. Falei, cara, hoje não é dia de gravar. Fluiu. Hoje não é dia de gravar. Por quê? Porque se eu fosse gravar, eu ia ter que me tornar um cara emocionalmente que eu não estava naquele dia. E tá tudo certo. Então, assim, primeiro, se respeitar, entender o time das coisas, acompanhar o teu dia a dia, é documentar. Eu acho que essa é a palavra. O que é gerar conteúdo? É documentar algumas atividades do teu dia a dia que tu entende que é importante para o outro. Sim. Seja ele quem for. Porque hoje um arquiteto está falando para qualquer um advogado está falando para qualquer um engenheiro está falando para qualquer um. Total. As pessoas querem conhecimento hoje. Poxa, eu estava estudando ontem física quântica para entender o vazio, né, que a gente tem, às vezes até espiritualmente, né, a gente às vezes se culpa, pô, tem um vazio aqui, cara, tudo tem vazio. Sim. Até o átomo tem um vazio. Entre o núcleo e as esferas tem um vazio ali, então tudo tem um vazio. Então acho que é muito documentar a questão do dia a dia. Isso vai trazer confiança para o teu futuro cliente. E aí
voltando, a gente tá falando do Instagram, plataforma de trabalho, ganhar dinheiro. Uhum. Ponto. Ali tu vai te conectar com outras pessoas, vai conhecer outras pessoas que não são do trabalho também. Mas é documentar isso, trazer conhecimento, dar para as pessoas, né? Porque as pessoas, elas estão querendo cada vez mais conhecimento. A gente entende que cada vez mais, quanto mais conhecimento a pessoa tiver, quanto mais repertório ela tiver, mais ela consegue ter discernimento mental para poder lidar com todas as atividades do dia a dia dela. Com uma professora, com um filho, com um funcionário, com um amigo, com o garçom. Então, assim, quanto mais conhecimento tu tiver, mais repertório tu tem para lidar com o teu dia a dia. E isso que a gente está fazendo aqui também é conhecimento. Então, as pessoas vão levar isso para a sua eternidade e poder trabalhar com isso. Só que a rede social, ela eterniza isso. O que é o podcast hoje? É um vídeo que está sendo gravado que vai ficar eternizado. A gente vai poder... Pô, eu gravei com o seu José Zagonel semana passada. Cara, o seu José Zagonel, queira ou não, ele já está com uma certa idade. Daqui um tempo, daqui sei lá quanto tempo, o velho vai bater as botas, eu digo para ele assim. Então, poxa, que legal a gente poder documentar isso, Sim. entendeu? Que legal daqui a 10, 15, 20 anos alguém olhar e assistir aquele podcast e saber quem é o cara. Então, eu acho que mídia social como um todo é isso, né? Doug, tu trabalha o dia inteiro com isso. Então, talvez a pergunta que eu faço também é qual é a sacada que as pessoas têm que ter nessa virada, para que as pessoas enxerguem. O que mais me perguntam é, às vezes, Luiz, eu não estou enxergando aquilo que tu está enxergando. Uhum. Então, o que as pessoas têm que Cara, eu é que para mim esse processo aí ele tá linkado com duas coisas. Primeira, que para mim é a dica que vira o jogo em relação a isso. Virou meu jogo e de muitas pessoas que eu sugeri isso. Para de ficar olhando dica de todo guru da internet e faz uma coisa de cada vez. Para de seguir 1 milhão de criadores de conteúdo diferente, que cada um fala uma coisa, um fala que tem que ter 3 posts por dia, outro fala que tem que ser 1 post por dia, outro fala que tem que ser 3 vezes por semana, outro fala que tem que ser 10 stories por dia, outro fala que 1 story por dia tá bom. Assim, cada um vai falar uma coisa e todo mundo pode ter razão e pode ter sucesso, porque eu conheço pessoas, acompanho pessoas que têm sucesso em diferentes formatos. Inclusive... a nível de modelo também. Um vai para PLR, outro vai para dropshipping, outro vai para negócio local, outro vai para infoproduto, outro vai para cá, outro vai para lá. Cara, assim, não te prende nisso. Porque se tu ficar querendo acompanhar todo mundo, seguir todas as tendências, tu não vai conseguir executar nada. Aí tu vai ficar, putz, para onde eu vou agora? Sabe? Então, a primeira dica em relação a isso é para de seguir um monte de gente. Segue daqui a pouco uma pessoa ou foca em um negócio. E isso acontece direto, por isso que eu estou reforçando isso. Escolhe um exemplo, escolhe um modelo, pega uma referência e segue aquela referência. Putz, deu certo ou não deu? Tá, daí tu vai parte para a próxima. Se tu vai ajustar, se tu vai modelar, se tu vai acrescentar, ou se não deu certo, tu quer fazer totalmente diferente. Mas define um modelo que tu quer seguir de comunicação, de marketing, de gestão, enfim, como um todo aqui eu estou falando de comunicação. E daí segue aquele modelo. Essa é a primeira dica. A outra dica em relação a isso é assim como todo negócio, o porquê ele é uma coisa muito individual e é uma coisa muito pessoal. E não tem como eu te dizer o teu porquê. Quando a gente gravou lá no meu podcast, que inclusive vai sair daqui uns dias também, deve sair eu acho que primeiro que esse, tu comentou em relação ao porquê que tu começou a gerar conteúdo e uma das coisas que te fez pensar, não só a única, mas uma das coisas que te fez raciocinar em relação a isso foi teu pai. Né? Pela influência dele, é um conteúdo que vai ficar para sempre, ele me ensinou muita coisa, eu também quero ensinar outras pessoas, eu quero deixar um legado. Então, esse é o teu porquê, e isso vai te dar o gás, mesmo para os dias que daqui a pouco tu vai estar com a energia baixa, tu vai gravar igual. Por quê? Porque aquele é teu porquê. Eu também tenho o meu. E esse porquê, ele vai muito além do dinheiro. E parece hipocrisia dizer, putz, mas daí de novo tá falando que vai além do dinheiro, do retorno. Não, o retorno ele é muito importante, mas gerar conteúdo é um trabalho, e quando tu faz ele só por trabalho, ele desgasta muito. Quando tu faz só por trabalho, é aquilo que acontece, putz, eu vou ficar aqui perdendo 1 hora gravando um vídeo, vou fazendo story. Aí vira uma coisa chata, maçante. Tô perdendo tempo. Quando tu entende que a produção de conteúdo, que a geração de conteúdo, que, aparecer na rede social, ter esse contato, tá fazendo o que a gente tá fazendo aqui agora, tem um motivo por trás, tem um motivo a mais, ou tem algo que pra ti faz sentido, aí todo o processo fica mais fácil. E não tem como eu dizer o que é esse porquê pra cada um, porque vai ser diferente para cada pessoa. Para alguns pode ser só o benefício do dinheiro naquele momento, até ele entender mais coisas e tá tudo bem. Para outros vai ser, eu quero que o meu filho, meus filhos, enfim, um dia vejam, olha que meu pai construiu que legal, minha mãe construiu que legal. Ou para os meus clientes, eu quero me conectar com os clientes ao ponto de eles me verem como uma referência e não verem o fulano, o beltrano, o ciclano. Eu quero que eles vejam que eu também sei.
Então, assim, para cada um vai ter um motivo que vai fazer a pessoa sair desse momento de só consumir e começar a produzir também. E lembrei de outra coisa que, cara, me ajudou muito nesse processo, que eu já sabia o que eu queria, mas que é um documentário da Netflix, é aquele... me esqueci o nome agora, mas acho que é Rede Social, alguma coisa assim. Pode ser. Né? E eu nem sei se está disponível ainda, mas ficou famoso há um tempo atrás, que fala sobre os mecanismos por trás, Facebook, né? Facebook, tudo mais. E naquele documentário ele tem alguns vieses políticos assim que é melhor você desconsiderar, né? Putz, capitalismo e tal. Tem umas coisas que tu desconsidera ali, que eles queriam colocar legislação em rede social, e enfim. Mas tem um viés muito bacana que eu tirei como aprendizado em relação àquilo que é a própria produção de conteúdo, a geração de conteúdo e o quanto isso impacta em outras pessoas também. Então, esse documentário é muito legal porque ele te mostra que se tu não tá gerando, se tu não tá produzindo, tu só é um produto consumindo. E aí eu comecei a olhar para as pessoas à minha volta, principalmente eu pensei, cara, a pessoa tá o dia inteiro aqui, o dia inteiro aqui, o dia inteiro aqui, o dia inteiro aqui, o dia inteiro aqui. Cara, ela só é o produto, porque ela só tá consumindo, engordando ali de rede social e ela não gera nada, que tipo, aquilo não gera nada para ela. Não é uma pessoa que tá consumindo, por exemplo, um vídeo, um documentário, alguma coisa, não tá gerando absolutamente nada. Ela só tá o dia inteiro rolando feed. Quando eu me deparei com isso em pessoas à minha volta, eu percebi que eu fazia mais isso do que gerava conteúdo, eu falei, cara, eu quero parar de só consumir e eu quero começar a produzir. Porque eu sei que eu posso produzir um conteúdo muito massa, posso ajudar outras pessoas a transformarem a sua realidade, assim como eu transformei a minha por causa da internet, e não só ficar consumindo ali videozinho, qualquer coisa. Eu acho que essa é a grande dica, né, cara? A grande dica é deixar de ser só consumidor e gerar também. Mas eu vou dizer assim, ó, talvez a última coisa, a gente poderia ficar horas aqui. Tem, vamos dizer, 3 grandes sacadas do marketing digital. A primeira grande sacada é tentar vender um produto. Então estão aí os lançamentos com produtos, pessoal fazendo lançamento, né, com prazos e escassez e vendendo produto. Tem um outro grande lance que é de apresentar tua marca, tá gerando conteúdo, tá, né, trabalhando cliente, trazendo confiança. E tem uma outra grande pegada. Então assim, ó, se tu é um cara, se tu é um empresário que tu acha que tu não precisa disso para o teu negócio, por mais que a gente vê que as grandes marcas e os grandes negócios, o cara tá na frente ali gerando conteúdo. Mas vamos lá, se tu é um cara que tu acha que tu não precisa disso, e tá tudo bem, tá vendendo bem, a marca tá boa, tá tudo andando, então pensa que se tu documentar o teu dia a dia, o que tu faz e como tu faz, tu vai deixar conhecimento pra galera. Então eu sempre digo assim, cara, o que me bateu muito forte é o deixar o conhecimento. Eu sempre digo assim, eu não consigo fazer a casa do cara lá na Bahia. Só que se eu puder passar conhecimento para ele o suficiente dele chegar no mestre dele lá e dizer, tu não vai fazer isso aqui lá, porque eu vi aqui no vídeo do cara que tem que fazer. Não, então nós vamos fazer isso. Poxa, se eu puder ajudar esse cara a melhorar o processo de construção da casa dele lá na Bahia só com as minhas dicas, já tá bom. Então, pensem no que vocês podem deixar para frente. E aí, automaticamente, quando tu pensa que tu pode deixar o teu conhecimento para mais pessoas, essas pessoas vão querer se conectar contigo e aí isso também vira negócio. E aí, por consequência, tu vai ganhar dinheiro. Mas a gente sabe que dinheiro também não é, né? O primeiro milhão e depois do primeiro milhão. O primeiro bilhão, tá? E depois do primeiro bilhão. Tipo, não é grana. A gente não tá falando de grana aqui. A gente tá falando de o que a gente pode deixar para as pessoas com relação ao conhecimento que a gente tem. E aí, muitas vezes, as pessoas elas se conectam contigo em função do teu conhecimento e elas vão em busca do teu produto. Então, assim, um produto por produto, né? É o que o Maurinho falou, estava assistindo o podcast de vocês esses dias. Eu quero que as pessoas entrem no mercado e queiram comprar a Coca-Cola, queiram comprar a Gillette. Né? Eu gostaria que as pessoas, quando forem construir, querem construir com a Engemori. Já tem aquela marca. Então, a gente está trabalhando muito para isso, né? O que a gente vai deixar? E, por consequência, vem tanta coisa boa, cara. Vem tanta coisa boa. Mas, enfim, a gente poderia ficar horas aqui. A gente não entrou em vários outros assuntos que eu queria ter entrado, mas a gente entra no off aí. Cara, obrigado por ter vindo. Sim, tu foi com certeza muito importante para esse ambiente, muito enriquecedor, porque tenho certeza que tem vários profissionais nos assistindo, principalmente profissionais da construção civil, que talvez vão começar ao menos estudar. O cara falou Érico Rocha. O que é Érico Rocha? Vai lá, estuda o que é lançamento, o que é lançador, o que é tráfego pago.
vai olhar para isso, para ver se no teu trabalho não dá para abrir um braço. Não cabe, né? Não dá para abrir um outro trabalho, não dá para abrir uma esteira de serviço. Poxa, por que será que eu só vendo projeto? Eu não posso vender interiores, eu não posso fazer um EVF, eu não posso cobrar por um acompanhamento. E a partir do momento que tu entender que tu pode criar uma esteira de serviço, se tu é alguém reconhecido e uma autoridade, tu vai vender os teus serviços. Com certeza. E é o teu serviço, além de te dar dinheiro para te poder viver a tua vida e ter conforto, também vai ajudar as pessoas. Então, o que eu vejo hoje? As pessoas pagam para ser auxiliadas, porque elas querem resolver a dor delas. Então, cara, só tem benefício trabalhar com questão de internet e mídia digital, só que tem que saber fazer. Tem que estudar, tem que ir atrás das pessoas certas, pegar um bom gestor de tráfego, um cara que entende de mídias, pegar um bom videomaker. A galera tá aqui, a galera só faz isso o dia inteiro. Mas tem que estudar. Eu bato muito forte na tecla de estudar. E assim, eu acho que puxando a manga também para nós, né? A Engemônia é um baita case hoje de referência. Inclusive, já tem se tornado referência aí de outros profissionais da área, outras empresas da área, que têm visto a Engemônia e a produção de conteúdo da Engemônia, né, o posicionamento no digital da Engemônia como referência. Eu posso dizer porque as pessoas, inclusive, me falam isso. Então, isso é muito acertado. Não é, eu faço parte disso, mas é assim, isso é por tua culpa primeiro, por culpa da Gabi, por culpa do Joso, de toda a equipe que está aqui envolvida com essa produção de conteúdo. E isso é bom, é positivo e pode servir como inspiração e como referência para quem está nos acompanhando também. Então, eu entendi que eles falaram de planejamento de conteúdo, falaram de funil, mas como eu aplico isso no meu negócio? Daqui a pouco a gente pode fazer um outro podcast lá em alguma outra oportunidade explicando para vocês como fazer um funil. Isso, no meu podcast tem como tu construir um funil aí de conversão para o teu negócio, que tu pode pegar dicas mais detalhadas de como aplicar isso para o teu negócio. Mas a Engemônia, para mim, também é uma baita referência para vocês observarem, olha aqui, o Luiz hoje soltou um vídeo disso aqui, que conecta com o podcast que ele fez, que conecta com o story que ele fez ontem. Vocês vão ver como toda a estratégia de conteúdo ela está amarrada e ela faz sentido para quem está observando. Então, vocês podem pegar a Engemônia como referência, tanto a consultora, quanto o Luiz, quanto a Gabi, quanto a imobiliária, e verem o quanto tem tudo tem uma conexão, tudo tem um porquê por trás. Então, vocês têm uma baita referência aí de marca, né, e de empresa para poderem pensar nos conteúdos de vocês também. Que trabalham com persuasão, né? Total. Só que persuasão não é coisa ruim. Existe a persuasão do mal, né, para te levar, sei lá, para um ambiente ruim, e existe a persuasão do bem. Então, o que a gente muitas vezes faz aqui? A gente está persuadindo as pessoas a irem para um caminho com a gente, que é o caminho mais seguro. É isso. Então, queria que tu deixasse o teu canal, tuas redes sociais aqui, teu contato, enfim. Boa. Bom, primeiro, então, agradecer só mais uma vez pela oportunidade. É um prazer estar aqui no Engemônia Podcast, participando disso aqui, gravando conteúdo, gerando conteúdo. Acho que tem muita coisa que vai acontecer aqui ainda. Eu tô incomodando eles para gravarem mais conteúdos, não só um por mês, gerarem mais conteúdos. Talvez vocês vão ter mais conteúdos aí. O meu Instagram é DougMedias, @DougMedias. O meu canal no YouTube também é DougMedias hoje. No Spotify também. No Spotify é Dougcast, que daí é o meu podcast lá onde a gente fala mais especificamente sobre vídeo, sobre copy, sobre como tráfego pago, como criar um funil de conversão para variados modelos de negócio. Falamos recentemente sobre inteligência artificial, sobre como construir uma marca de impacto, e eu sempre trago profissionais da áreas mais especializados nesses assuntos para trazer conteúdo lá para a galera. Então, todos vocês que estão nos assistindo aqui vão com certeza se beneficiar desse conteúdo lá, podem ficar à vontade, está gratuito, né? Disponível para todo mundo em todas as plataformas aí. Se tiver dúvidas, quiser, enfim, trocar ideia, pensar alguma coisa, é só me chamar, a gente é super acessível também. E tamo aí. É isso aí. Muito obrigado. Então tá, e pra quem chegou agora, talvez no final, né? Meu nome é Luiz Demore, eu sou o host deste podcast. Também tem os nossos canais, tem o nosso site, engemore.com.br, tem os canais, as plataformas de YouTube, Instagram, Spotify, tem tudo ali. Mas hoje eu queria fazer um pedido que é para que você compartilhe esse conteúdo, mande para os seus amigos, porque acontece. A própria plataforma ela entende que quanto mais pessoas encaminharem isso, ela entende que esse conteúdo ele é relevante para as outras pessoas. Então, quanto mais pessoas encaminharem isso, mandar para alguém, assistir, curtir, compartilhar, mais a plataforma entrega e chega cada vez para mais pessoas que vão sim ser beneficiadas desse tipo de conteúdo. Com certeza. Beleza? Então tá. No mais, vamos lá. Obrigadão. Valeu. Tamo junto.